sentem a presença de Deus aqui, digam amém. Quantos têm Bíblia? Abram a sua Bíblia comigo, por favor. Sim, nós celebramos ao Senhor por termos a oportunidade de termos uma Bíblia em nossas mãos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 4. É o texto que eu quero conversar com você aqui hoje. Queridos, eu vou ao final desse culto fazer 3 orações. E uma das orações que nós vamos fazer é pedindo a Deus que Ele possa colocar a sua mão em tudo aquilo que está acontecendo na Rússia, em tudo aquilo que está acontecendo na Ucrânia. A Ju hoje me ligou, o cunhado dela está lá na guerra, e ela disse: pastor, interceda pela minha família. Nós estamos vivendo um momento em que a igreja precisa recordar de fato quem ela é. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre distrações. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre distrações e influência. Então eu quero pegar como base o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 4, o versículo de número 24. Os que acharam, por favor, digam amém. O texto diz assim: então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. E você diz amém. Toma o seu assento, me empresta a sua atenção. Deus seja louvado. Meus queridos e eternos irmãos, se você observar a Bíblia a partir do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, você vai perceber que diante de nós há uma exposição de diversas parábolas, a saber, a parábola do semeador e a explicação de sua parábola, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda e a explicação do motivo pelo qual Jesus fala por parábolas. O capítulo de número 4, o versículo que nós lemos aqui hoje, parece que Jesus está falando um pouco sobre a influência. Afinal, o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 21, começa a narrar uma parábola que é conhecida como a parábola da candeia. E nesta parábola Jesus vai dizer que não se pode esconder uma candeia. Na verdade, a alusão desta parábola fala de um propósito que Deus quer manifestar, ou do propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Eu vou conversar com você bem devagarzinho, e a gente vai crescendo junto aqui hoje. Essa tarde, enquanto eu tirava um período de intercessão e de oração, o meu coração foi tomado por uma profunda tristeza. Eu senti dores. A imagem de uma criança que dentro da casa observa um avião que passa por cima de seu bairro, disparando mísseis, fez com que eu pensasse no culto de hoje, na convicção de que essa igreja estaria lotada como está. A minha preocupação de verdade não é com a maneira com que a igreja estaria, mas com que, de qual maneira essa igreja sairia daqui para ser igreja. E aí, diante daquele acontecimento, daquele cenário que tirou a minha paz, que fez com que o meu coração ficasse angustiado, ainda que eu conheça o fim da história, porque o meio da história pode ser doloroso, mas acredite, eu conheço o final da história, e ele é glorioso. Ainda que conhecendo o fim da história, o princípio dessas dores, o caos que o planeta Terra parece estar ganhando contornos de viver, faz com que eu, que tenho de alguma maneira um poder de influência sobre milhares de pessoas que me ouvem, repense talvez naquilo que eu estou pregando.
E vocês devem perceber que nos últimos tempos eu tenho pregado aqui nessa casa sobre ser igreja, sobre não se perder como igreja, sobre manifestar a palavra de Deus, de maneira que nós estamos aqui nesse lugar. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a maioria de nós que estamos aqui, sequer sabemos o porquê viemos. Aliás, viemos conduzidos pela nossa alma, porque a igreja, assim como outros lugares, ela proporciona para nós outras sensações, e de alguma maneira nós gostamos de estar em lugares que as sensações são boas, até porque nós estamos pressionados por uma vida terrível, por uma realidade que nos subjuga a guerra. E aí quando a gente tem algum lugar que a gente possa fugir, para que a nossa alma tenha uma boa sensação, é para lá que a gente vai. E há um problema nisso, porque a gente já não usa mais os filtros necessários para saber para onde vamos. A gente só quer ir em busca de uma sensação boa. E se a igreja na quinta é um lugar onde a minha alma prova de uma boa sensação, é para lá que eu vou. Mas se na sexta-feira a balada, se na sexta-feira o boteco, a bebida, a carreira de cocaína, o copo de uísque pode me proporcionar uma boa sensação, é para lá que eu vou fugir. E o que eu acho interessante é que a maioria de nós que estamos aqui, estamos em uma fuga. E pior, não é uma fuga de um lugar para um lugar que nós determinamos. Estamos correndo de um lado para o outro sem sabermos para onde estamos indo. Se eu perguntasse para a maioria daqueles que estão aqui me ouvindo agora, qual é o seu propósito de vida? Não é o projeto, é o propósito. Porque projeto é para onde eu quero, é onde eu quero chegar, e propósito é pelo que eu nasci. Eu gosto de um autor americano que diz que existiram 2 dias fantásticos na vida dele: o dia do nascimento e o dia que ele descobriu por que nasceu. E a grande verdade é que a maioria daqueles que estão aqui não sabem o porquê nasceu, e porque não sabem o motivo pelo qual foram gerados, também estão vivendo uma vida vazia, oca. Cantamos porque todos cantam, adoramos porque todos adoram, vamos à igreja porque todos vão. É um destino aonde a minha alma, ou é um lugar aonde a minha alma se sente bem. E nesse universo de sensações, a cada dia que passa perdemos mais a visão do propósito pelo qual fomos estabelecidos. Deixa eu te contar uma história. Eu gosto de uma frase que diz que foi o fundador de Dubai. Nessa era de internet a gente nem sabe muito bem quem foi que escreveu cada coisa, mas diz que o fundador de Dubai, ele disse a seguinte frase: os meus pais andaram a pé, aliás, os meus bisavós andaram a pé, os meus avós andaram a camelo, os meus pais andaram a cavalo, eu ando de Mercedes, meus filhos andam de Land Rover, os meus netos andarão de Ferrari, mas provavelmente os meus bisnetos voltarão a andar a cavalo, porque tempos fáceis fazem homens fracos, homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. A sensação que eu tenho é que os tempos estão se tornando difíceis porque Deus precisa levantar gente forte. Alguém entendeu? Eu vou devagar assim. A sensação que eu tenho é que Deus está afunilando, fechando portas, nos colocando em caminhos estreitos, porque Ele precisa resgatar dentro de nós a força que o Espírito Santo conduzia a igreja nos primórdios dias. Porque as igrejas não começaram em templos com liberdades, jogos de luzes, holofotes, ar-condicionados. A igreja começou no meio da pressão. Eu gosto da frase de Agostinho de Hipona que dizia: o sangue dos cristãos é a sementeira do Evangelho. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho, porque para cada pessoa que morria diante da pressão, centenas de outras pessoas entendiam assim: cara, se esse cara morreu por esse homem, então deve valer a pena viver para ele. Vou devagar sim, mas eu quero que isso entre no teu coração. Para que você está aqui hoje?
Aliás, para que você vive? Nós não vivemos para alcançar metas. As metas, elas são a mera coisa que nos faz nos mover. Mas eu preciso alcançar metas sem me esquecer do meu propósito. E acredite, o propósito pelo qual Deus te estabeleceu está acima da meta que você tem. Vou devagar assim. Eu quero que você entenda que Deus estabeleceu um propósito sobre a sua vida. Deixa eu só fazer você entender algo. Quando Deus chamou os discípulos, Ele forja esses caras para que esses caras sejam criadores de novas realidades. Eu estou falando aqui hoje para gente que talvez não sabe nem o porquê nasceu. Mas eu queria que, em nome de Jesus, debaixo da autoridade que Jesus nos dá, que você entenda aqui hoje, que nós vamos definir realidades. A palavra diz: e descerá sobre ti o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo não desceu na igreja para gerar entretenimento. O Espírito Santo desceu na igreja para gerar propósitos. E devagarzinho, como eu estou falando, eu estou olhando aqui de cima e eu estou vendo incendiários. Alguém já se associou a isso? Eu estou olhando aqui de cima e eu estou vendo arquitetos culturais. Gente que não vai ser moldado pela cultura, mas que vai moldá-la. Eu estou olhando aqui de cima e eu estou vendo os maiores influencers que eu conheço, e não são influencers digitais, são influenciadores que arrancarão pessoas do pesadelo do suicídio e os levarão ao deleite do Evangelho. O que eu estou olhando aqui de cima são formadores de opiniões. O que eu estou olhando aqui de cima, eu vou contrariar o que estão pregando por aí, é a geração mais forte que o Evangelho já conheceu. Pastor, você está ficando louco, essa geração é fraca, mas os tempos estão difíceis, e tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. E essa moinha, essa máquina de triturar que foi ligada no reino espiritual, não é para nos matar, mas é para gerar o tempo mais profético e mais poderoso que a igreja já viveu na terra. Eu vou repetir: você está sentado do lado de um incendiário que está dentro de uma máquina de moer, porque Deus está tirando dele esse mimimi, esse blá blá blá, porque está na hora de Deus fazer essa pessoa se levantar e entender: eu nasci com um propósito, eu tenho uma meta, mas nasci com um propósito, eu tenho um projeto, mas eu nasci com um propósito, e é por esse propósito que eu vou me mover. Agora entenda uma coisa: Deus sabe do propósito que Ele tem sobre a sua vida. O diabo sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Só você está perdido nessa história. Não, você pode fazer um favor para mim? Acotovele uma pessoa que estiver do seu lado e diga para ela: se você soubesse tudo que o diabo sabe ao seu respeito, diga: você não aceitaria uma vida como a que você vive. Pastor, por que você está falando isso? Você não aceitaria se perder por tão pouco. Você não aceitaria chorar por aquilo que não tem de fato valor eterno. Você não aceitaria se rebelar contra o Criador, porque é o que muitos de nós estamos fazendo. Uma geração fraca, uma geração que faz biquinho para Deus, uma geração que faz ameaças para os céus, porque aprenderam nos programas de entretenimento cristão, aqueles programas que vendem o Evangelho como algo barato, que dizem assim: vamos colocar Deus na parede. Aí para alguém, fé é colocar Deus na parede, e não é isso que é fé. Fé é abrir mão de entender o que está acontecendo. Fé é sentar no banco do carona dizendo: Senhor, eu vou dormir, porque contigo eu tenho a certeza que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nenhum mal, porque tu estás comigo. Isso é fé. A gente vai longe hoje. Quem quer ouvir a palavra mais, diga amém. Posso mais um pouco? Está entrando em você isso que eu estou falando? Pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo diante de um mundo de distrações, e nós estamos consumindo distrações diárias.
Você sabia que existe um estudo neurológico que diz que o nosso cérebro não era preparado para a gente viver o que a gente vive hoje? O nosso cérebro não foi preparado para informações aleatórias que a gente gira para cima com um dedo. E é por isso que a nossa geração, a cada dia que passa, pensa menos. E o que eu mais quero gerar aqui nessa casa é gente pensante. Porque se há uma coisa que liberta a pessoa é o conhecimento. E eu não quero ter em você uma massa de manobra, eu quero ter em você uma mente pensante. Eu não quero que você me ame porque você, não, eu tenho que amar o pastor da igreja porque ele é o sumo sacerdote. Não, eu quero que você me ame dizendo, pastor é mais um do nosso lado, mas ele é alguém que Deus estabeleceu para trazer vida sobre a minha vida e eu decidi amá-lo, só isso. Então tenta entender o que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo a era do entretenimento. E alguém diz assim, olha, a coisa mais valiosa que nós temos hoje é a informação. Não, a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é a atenção. Não é a informação, mas é a atenção. É o que você está dando atenção. A propósito, ao que você está dando atenção. A propósito, o que você tem consumido. Por quê, pastor? Porque aquilo que entra em nós, você está anotando? Anota essa. Aquilo que entra em nós é capaz de produzir a realidade que estará ao nosso redor. É o que entra em você que produz a realidade do seu redor. Não, você não entendeu. O que eu estou falando para você é ao que você tem dado atenção, porque o diabo se tornou um rei de distrações. E aí você chega num culto como esse, ou está em casa assistindo sem nem saber o porquê você está assistindo. Você só está aqui assistindo porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o nosso pastor celestial resolveu comunicar às suas ovelhas que é tempo da gente perder as distrações, é tempo da gente viver baseado em um propósito mais profundo que aquele que nós imaginamos. A você que está em casa, ou a você que está sentado aqui nessa casa, o que eu vim profetizar são 3 coisas. A primeira é, está na hora de pararmos de perder tempo. Vou falar mais uma vez, está na hora de pararmos de perder tempo. Você pode ajudar o pastor Patrick a pregar? Diga para a pessoa do seu lado, para de perder tempo. Diga para essa pessoa que está do teu lado, vai, para de perder tempo. Se tem uma coisa preciosa que Deus nos deu, foi o tempo. E em nome de Jesus, eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero perder o meu tempo com opinião que não vai construir nada na minha vida. Eu não quero perder tempo com disse que me disse. Eu não quero perder tempo com sentimento que não vai me edificar. Eu não quero perder tempo com confusões que não vão me levar a lugar nenhum. Eu não quero perder tempo gastando dinheiro com aquilo que não vai gerar nada na minha vida. Eu não quero perder tempo com perturbações mentais e com noites em claro, com aquilo que eu nem sei se vai acontecer. Em nome de Jesus, pare de perder tempo. Vou falar umas 5 vezes, pare de perder tempo, pare de perder tempo, pare de perder tempo. Quem essa noite pode declarar isso? Em nome de Jesus, eu vou parar de perder tempo. Porque esse ser chamado Satanás está criando um mundo de distrações dentro de você. Eu não sei se você já parou para perceber, mas nós somos ativados por pessoas que são semelhantes a nós outros. Há uma pesquisa que diz que se você pegar um fofoqueiro e colocar ele dentro de uma empresa, numa empresa, com 50 pessoas, isso aqui é uma pesquisa, 7 dias depois, todos os fofoqueiros da empresa já terão feito amizade com ele. Isso aqui não é brincadeira. Eu estou falando que a nossa alma atrai pessoas semelhantes a nós. A propósito, quem você tem atraído? Que a partir de hoje eu estou profetizando que Deus vai fazer que você atraia gente que vai falar do reino, gente que vai falar de crescimento, gente que vai falar de almas, gente que vai falar de projetos, gente que vai falar de crescer, de ser mais intelectual, gente que vai puxar o melhor de você. Posso profetizar algo? Pare de andar com pessoas que tiram de você o teu pior. Ande com gente que vai anular a tua natureza e vai extrair o melhor que Deus colocou aí dentro de você. Nós estamos nos distraindo. A gente precisa definir os padrões dos nossos ouvidos. Eu estou falando sobre que nós estamos perdidos no mundo de entretenimento. Eu estou falando para você aqui que nós somos criadores de atmosfera. E por que não criamos? Não criamos nenhuma atmosfera porque estamos perdidos dentro do meio que nós vivemos.
porque nós estamos tendo nosso foco desviado por uma indústria de entretenimento, por coisas que o diabo está fazendo para arrancar a nossa atenção. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso definir o padrão dos meus ouvidos, porque a nossa força, eu anotei isso aqui hoje pela tarde, pensando nisso que eu ia falar com você, a nossa força é definida pela voz que nós mais ouvimos. Entenda uma coisa que eu vou lhe dizer: no jardim do meu coração, porque o meu coração é um jardim, o teu coração é o teu jardim, e a gente tem que fechar as portas para que as serpentes não entrem no jardim da nossa alma, porque se as serpentes entrarem no jardim da nossa alma, nós vamos andar distraídos concernente ao nosso propósito. É gente que está aqui tentando arrumar problema de serpente, porque perdeu o propósito. Faz um favor para mim, diga para a pessoa que está do teu lado: há um propósito, diga para ela. Infelizmente nós estamos achando que fazemos parte do propósito do churrasco do domingo. Isso é mais que isso, queridona. O teu propósito não é fazer um churrasco de vez em quando para a tua família, não. Você tem um propósito maior do que esse, e é esse propósito que eu preciso que você descubra aqui hoje. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, dele procede as fontes da tua vida. O meu coração é um jardim que eu proibi a entrada de serpentes para ele. Não bate no teu coração e diga: está proibida a entrada de serpentes. Por quê, pastor? Porque a minha força é definida por quem eu ouço. Se eu ouço a serpente, eu quero o fruto, mas se eu ouço o Senhor, eu quero a comunhão. Foi legal essa, eu também gostei. Eu decidi ouvir a voz daquele que na viração do dia vem lá para dizer: e aí, Patrick, a propósito, qual foi o último dia que você bateu um papo com ele? Porque ele continua vindo ao nosso encontro. É a gente que está querendo bater papo com a serpente, porque ele continua vindo nos horários marcados para encontrar com a gente, porque ele continua interessado no nosso dia. Ou qual foi a última tarde que você conversou com os donos do teu propósito, dizendo: Senhor, puxa uma cadeira, senta aqui na mesa, vamos bater um papo? Qual foi o último dia que você permitiu que ele invadisse a tua alma? Qual foi o dia que você saiu desse nível de distrações e você foi para um nível superior, e lá nesse nível superior você ficou sensível para ouvir a sua voz? O meu coração é o meu jardim. Eu defini que as serpentes não vão entrar nele, porque eu quero ter comunhão com aquele que na viração do dia, todos os dias, se interessa pelo meu dia. Vamos devagar assim, construindo juntos. O que tem tirado a tua atenção, o que tem feito você fugir do seu propósito, o que tem feito com que você perca a ideia de cristianismo? Porque infelizmente nós estamos vivendo em um mundo de distrações. Eu já te falei sobre distrações que a indústria promove, eu já te falei sobre distrações que o diabo tem tentado promover. Você já percebeu que tudo que o diabo pode usar como distração, ele vai usar? Nós estamos vivendo a era da popularidade. Isso é distração. Você sabe qual é a diferença de popularidade para felicidade? Popularidade fala do tanto que as pessoas gostam de você. Felicidade fala do tanto que você se ama. Não, eu vou falar de novo porque você não pegou. Popularidade fala do tanto que as pessoas gostam de você. E infelizmente tem um monte de gente distraída, porque tem feito de tudo para que os outros gostem de você, mas você mesmo não se tolera com tudo aquilo que você tem negociado para atingir popularidade. Porque na era da popularidade, Satanás é o senhor dos likes, e ele vai dizendo: agrada a todo mundo. Ao preço do que? De trair o seu propósito. Ao preço do que? De renunciar o teu chamado. Ao preço do que? Ao preço dos likes. Então é melhor eu falar algo que agrada a maioria do que algo que confronta. Não seria mais legal eu estar gritando igual um descabeçado: Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar sonhos, vai abrir porta, vai te dar dinheiro? Não, eu estou dizendo: Deus vai manifestar o propósito dele sobre a tua vida.
porque prata e ouro serão jogadas por terra como imundícia naquele grande dia. Mas naquele dia, quando Ele dizer: vinde benditos do meu Pai, nós vamos dizer: eu conheço essa voz, eu ouço ela todos os dias, e agora que ela está me chamando das nuvens, ela é familiar. Ei, o dia que o Senhor me chamar não vai ser o primeiro dia que eu vou ouvir a voz dEle, porque eu faço isso diariamente. Então naquele dia, quando Ele me chamar, Ele vai dizer: eu conheço a sua voz. Isso é propósito. Tem alguém que vai viver isso aqui essa noite? Levante a mão e dá um grito de glória. Você sabe que, infelizmente, o diabo tem usado muitas distrações. Eu preciso falar sobre 3 fontes de distrações que o diabo tem usado para captar as nossas emoções, e a gente vai para casa. Agora, antes de eu falar sobre as 3 fontes de distrações, eu quero que você não se esqueça do que eu vim pregar. Diga comigo: eu sou um criador de realidades. Não, diga comigo: eu sou um criador de realidades. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que aonde você chegar, você vai criar uma nova realidade, porque não se pode esconder uma candeia debaixo de uma cama. Pode estar escuro, quando a candeia chega, uma nova realidade chega. Eu estou profetizando que nós vamos criar novas realidades. Eu estou profetizando que você está sentado lá da pessoa mais influente que você já conheceu depois de você na sua vida, e que essa pessoa que está sentada aí do teu lado vai atrair centenas de outras pessoas para o reino de Deus. Que essa pessoa que está sentada do seu lado vai salvar a família dela toda, através do que Deus vai fazer na vida dela. Você está sentado do lado do maior ganhador de alma que você conhece depois de você mesmo, porque Deus vai levantar essa igreja como uma igreja de propósito. A gente vai olhar para o relógio e vai dizer: não perco tempo. A gente vai olhar para os sinais e vamos dizer: o meu amado está voltando. E a gente vai entender: está na hora de eu ser igreja que resiste ao diabo, que prega o evangelho, que arrebata almas do inferno. Alguém está comigo? Dê um grito de glória. Diga comigo: eu só vivo o meu propósito. Diga com fé, diga: eu só vivo o meu propósito quando eu me livro da distração. E eu fiquei pensando hoje à tarde que existem 3 fontes de distrações que nós precisamos superar. A primeira fonte de frustração que nós precisamos superar é o diabo. Como é que é, pastor? A Bíblia diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de... Essa igreja anda tão sem propósito que tem medo do diabo. Tem crente com medo de macumba. Ai, pastor, não fala essa palavra não, que só te falar me dá um negócio ruim. Ô irmãos, deixa eu fazer só uma palavrinha aqui, em nome do Senhor Jesus. Se você é dessa igreja, pelo amor de Deus, muda o teu perfil lá no Instagram e no Facebook. Cristão, está lá, cristão, aí embaixo, geminiano. Ô irmão, racha comigo de vergonha, irmão. Você é de uma igreja que tem mentes pensantes. Cristão, ascendente em virgem. Eu nem sei o que eu falei agora, mas eu já li uns negócios parecidos com isso. Ô irmão, em nome do Senhor Jesus, você é crente, você não tem signo não, tua sorte é Deus. Não, vou te falar de novo, você não precisa de sorte. Quem tem sorte, quem tem Deus não precisa de sorte para mais nada. Vou falar mais uma vez, você não precisa de sorte, porque ao teu lado está o Senhor dos exércitos. Não queira saber o que o teu signo diz ao teu respeito, queira saber o que a palavra diz ao seu respeito. Eu vou pregar domingo agora sobre o fim das coisas, sobre uma visão daqui a 100 anos, e você vai sair daqui feliz. Você sabe por quê? Porque em vez de você sair daqui pensando a coisa vai piorar, você vai olhar e vai dizer: a coisa vai melhorar, e vai melhorar demais. Como é que é, pastor? Onde você está querendo chegar? Existem 3 coisas que eu preciso superar na minha distração. Primeiro, eu tenho que superar o diabo. Por quê, pastor? Porque o Satanás é um ser que joga com os nossos medos, as nossas paixões, as nossas fraquezas, para nos levar de novo para o nosso pecado. Porque você sabe qual é a estratégia, ou pelo menos o objetivo, ou o propósito do diabo? O diabo é levar você de volta de onde Deus te tirou. O diabo, ele tem um propósito. O propósito do diabo é destruir aquilo que Deus vem construindo sobre a sua vida. Deixa eu falar uma coisa que acabou de descer aqui na minha mente, eu acho que vai fazer sentido. Qual é o propósito do diabo? Colocar dúvida na sua promessa. Você quer que eu te mostrar uma coisa? Olha só, veio aqui agora. Em Gênesis, quando Satanás aparece para conversar com Eva, ele faz o quê? Coloca uma dúvida na promessa. Não podes comer de nenhuma árvore
árvore que está dentro do paraíso? Dúvida na promessa. E eu estou profetizando em nome de Jesus que está na hora de nós entendermos quem somos em Deus, a fim de que quando o diabo vier falar com você do seu passado, você vai poder falar para ele sobre o futuro dele. Porque se o meu passado foi de pecado, o futuro dele é de condenação. Ele será esmagado debaixo dos nossos pés. 3 pessoas deram glória. Obrigado pelo entusiasmo. Eu me rasgando aqui para você. Mas vamos nessa. Você precisa vencer a distração do diabo. Você sabe por quê? Porque o diabo está tentando roubar a sua visão, a visão da sua promessa. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque um homem sem visão do futuro vive voltando para o seu passado. Eu vou falar de novo, um homem sem a visão do seu futuro, ele vive retornando ao seu passado. Você sabe por que você vive caindo em pecado do mesmo lugar de onde Deus te tirou? Porque você não tem visão do seu futuro. Porque se você tivesse visão do seu futuro, você ia lembrar assim: olha, o lugar que é onde eu estou indo, o padrão de lá é diferente, e eu não aceito viver nada diferente do padrão do céu para a minha vida na terra. 4 entusiasmados deram glória. Vamos lá, vamos de novo. Quem não tem visão do seu futuro vai retornar ao seu passado. E eu estou profetizando em nome de Jesus. Posso profetizar? Que o teu passado será um lugar de recordação e de glorificação ao nome do Senhor. Você vai olhar para o teu passado e vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu me lembro da onde o Senhor me tirou, eu lembro da onde eu caí, eu lembro do que o Senhor fez, mas eu não volto para lá, porque eu tenho um propósito, e o meu propósito termina na Nova Jerusalém. Eu vou dizer de novo: eu não vivo sem propósito, eu tenho uma visão de futuro, eu sei quem eu sou em Deus, e o meu propósito não termina aqui na terra, o meu propósito termina no céu. E é para lá que eu vou. Quem tem uma visão bem definida de futuro não retorna ao seu passado. E eu estou profetizando em nome de Jesus. Um bando de gente com saudade do passado, que vive se gloriando. Eu tenho dificuldade, pastor Marcelo, de ouvir gente que fala do passado com alegria. Aí o cara diz: não, pastor, mas eu era garanhão demais. Eu, olha, torava 4, 5 numa noite. E a mulher pensando, a esposa do coitado pensando: não dá nem conta de mim, Senhor. Porque tem uns passados que não condiz com o cara, não. O cara diz que era valentão, tem medo de uma barata. Não, pastor, comigo eu fazia, acontecia, saía no braço com 5, agora está com medo do que, irmão? Qualquer coisinha se afugenta dentro de casa, trancado. Ô, gente, vocês não chateiam comigo, não. Mas tem coisas que me dá, está fazendo eu perder a paciência. Uma geração de homem frouxo. Vocês não chateiam comigo, não? Ó, irmão, eu vou falar um negócio aqui que eu não queria afugentar os irmãos, mas vou falar. Uns irmãos banana, fica se trancando dentro do quarto, com medo das coisas. Não, pastor, só tem que entender nosso sistema emocional. Uma conversa, rapaz. Tem que entender nada, rapaz. Eu tenho que entender que dentro de nós há um Deus que habita e é poderoso para fazer todas as coisas. Sabe os homens que não quer reagir? Aí você vê aquele cara bananão, trancado dentro de casa, a mulher trabalhando, suprindo a casa, 6 caras, e o cara lá trancado, sem reação, e falando: Deus entende. Deus entende não, rapaz, que é tu vagabundo mesmo, rapaz. Deus está te entendendo não, irmã, que você está aproveitando da irmã que está dando a vida. Estou profetizando, irmão, está na hora desses homens dessa igreja aqui ser macho de verdade. A tua mulher, vocês não chateiam de eu falar umas coisas aqui não? A tua mulher tem que ter segurança em você. Tem que olhar e tem que dizer: meu marido vai garantir esse negócio. A gente tem que fingir que a gente garante mesmo. Torcer para ela não arrumar confusão com os caras mais fortes que a gente e seguir em frente. Minha mulher tem que ter a sensação de proteção. Esse tempo atrás a minha esposa sentiu que tinha um ladrão entrando em casa. A gente estava lá na Zona Leste, foi, pastor Augusto? A gente estava lá na Zona Leste, minha mulher liga o pastor Ricardinho, que o meu telefone não atendi. Ela ligou para mim para dizer que tinha um ladrão em casa. Ela não falou nem com o pastor Ricardinho, ela falou comigo. Fiquei pensando: por que não ligou para a polícia? É porque dentro dela tem uma mensagem: meu marido garante. Eu estou incendiando você para fazer um negócio desse não. Mas esse tempo atrás fiquei sabendo de um cara que arrumou uma briga no trânsito. Porque também tem umas mulheres que são viradas no Satanás, tá, irmãos? O marido quis mostrar para a mulher que era mais, saiu do carro, falou: o que foi? Falou: o cara deu uma banda nele, quando ele viu ele estava caído apanhando.
Falou, quando entrou no carro, a mulher dele disse, está vendo, você é frouxo demais, sabe nem brigar. Ô irmãs, dá uma ajuda para a gente também. Mesmo que a gente não estiver jogando aquela bola toda, escala a gente para o jogo. Dá umas mentidas. Santa, sabe? Nossa, amor, você é forte demais, você é bruto. Aí você fala, sou mesmo. Dá uma animada nos irmãos. Estou brincando, irmão, não mente nunca é pecado. Mas joga a nossa moral para cima. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que a gente tem que parar, irmão, em nome de Jesus. Geração de gente fraca, que o diabo vive fazendo voltar a comer o vômito que você já vomitou um dia. Tem gente aqui que não tem um testemunho glorioso. O cara fica contando com vantagem quando ele era do mundo. Eu quero saber a tua história agora, meu irmão. No mundo tu fazia, acontecia, e agora que tu tem o Espírito Santo de Deus do teu lado. Porque no mundo sem Deus você fez isso tudo. Imagina agora cheio do Espírito Santo. Se no mundo você abalou tanto, sozinho com a ajuda de demônios, agora cheio do Espírito Santo, você vai ser o melhor aluno daquela faculdade. Você vai ser a melhor filha que um pai pode ter. Você vai ser a melhor esposa que um marido já viu na vida. Você vai ser o homem mais decente que a tua esposa já conheceu. Ela vai ficar tranquila quando não tiver você por perto, porque ela vai dizer, meu marido não vai ser seduzido. Não é porque ele não é homem, é porque ele tem Deus dentro da vida dele. Eu tenho a completa segurança de que eu tenho um homem de Deus do meu lado. Tem alguém aqui para receber o que eu estou profetizando? Diga glória a Deus. O que eu estou falando para você aqui hoje é que se o diabo tiver que falar de alguma coisa da nossa vida, tem que ser do nosso passado, não pode ser do nosso presente. Ah, pastor, estão falando da minha vida. Do quê? Do que você está fazendo agora, do que você já fez um dia. Irmão, em nome de Jesus eu quero profetizar que nós vamos viver de maneira tão plena o cristianismo, que quando alguém tiver que falar da gente, vai falar do nosso passado, porque se tiver que falar do nosso presente, vão ter que testemunhar, fazia mas não faz mais, era mas não é mais, era encrenqueiro mas agora é homem de Deus, era problemático mas agora é homem de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga, eu não vou ser distraído pelo diabo. Segundo, pastor, eu não posso ser distraído por mim mesmo. Por que, pastor? Onde você está querendo chegar? Infelizmente, olha o que eu anotei aqui. Onde a nossa velha forma de pensar nos impede de responder a maneira com que Deus quer que a gente viva. E infelizmente a gente definiu um conceito dentro da nossa cabeça, que a gente fez dele um conceito intransponível. O pastor pode falar o que ele quiser, eu penso é desse jeito. Tome cuidado, porque desse jeito você vai para o inferno. Você não veio aqui para ser manipulado por homens, você veio aqui para ser transformado pela palavra de Deus. E o que eu estou fazendo aqui hoje não é manipulando você através da palavra. O que eu estou fazendo aqui hoje é me permitindo ser usado pelo Deus da palavra, para que a tua vida tome um novo rumo. Mas infelizmente tem um monte de cabeçudo que está sentado aqui na minha frente, que diz, eu não sou um ser influenciável, e eu não vou mudar a minha palavra, minha maneira de pensar, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Sai para lá, Gabriela, em nome de Jesus. Você nasceu desse jeito, cresceu desse jeito, mas não precisa morrer desse jeito, porque se você morrer desse jeito, talvez você vá para o inferno. Então essa noite eu vim profetizar que haverá um divisor na tua alma e na sua vida. Infelizmente nós estamos criando conceitos dentro da gente que prevalecem até a vontade de Deus para a nossa vida, e se não se subjugam à palavra de Deus. Em nome de Jesus eu queria que você entendesse isso, que enquanto você segura a tua velha capa, Deus não te entrega um novo manto. É um novo manto que Deus está querendo entregar para a igreja. Ô gente, vocês têm dúvida que esse é o último tempo da igreja na terra? Sério mesmo, vocês têm dúvida disso? Então escuta o que eu vou falar para vocês, pastores que estão sentados aqui. Eu me submeto à autoridade de vocês, mas deixa eu profetizar. Essa é a hora que Deus mais vai usar a nossa vida na terra. O Senhor nos dará sinais vivos para que incrédulos acreditem no Senhor. O Senhor nos dará palavras que vão libertar multidões. O Senhor nos dará recursos que vão fazer com que o reino de Deus ganhe forças.
O Senhor vai nos dar a autoridade que nunca provamos, presbítero Flávio. O Senhor vai nos dar uma unção que a gente nunca teve na vida, Débora. Eu estou profetizando para cada cristão que está aqui dentro hoje. Esse é o último tempo da igreja na terra, e o último tempo não é doloroso, ele é glorioso. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, e os velhos terão sonhos, e até os servos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Só que eu preciso entender isso aqui. Enquanto eu não abro mão da velha capa, Deus não me entrega um novo manto. Eu quero profetizar: há um manto de poder que Deus separou para a gente em 2022. Há um manto de autoridade que está vindo sobre a nossa vida em 2022. Há um manto de responsabilidade que está vindo sobre a nossa vida em 2022, que vai fazer eu pensar: eu não posso fazer o que dá na minha cabeça, eu tenho responsabilidades, porque vós sois rodeados por uma nuvem de testemunhas. Esse papo de eu mando no meu nariz e faço o que eu quiser não é coisa de crente. Esse negócio não é coisa de salvo. Salvo pensa: tem muita gente olhando para mim, não vou fazer o que eu queria, porque eu queria era lá dar uma resposta humana, mas eu vou dar uma resposta gloriosa. Tem um manto de responsabilidade descendo sobre a igreja, de autoridade, de dons espirituais. Os enfermos serão curados, receba essa palavra, através das suas mãos. Mortos ressuscitarão, pessoas endemoniadas serão libertas. Por quê, pastor? Porque você não nasceu para assumir uma empresa. Essa é a tua meta, o teu propósito é salvar vidas. Então posso profetizar: tu vai ser um missionário disfarçado de empresário, você vai ser um missionário disfarçado de advogado, você vai ser um missionário disfarçado de médico. Eu estou profetizando em nome de Jesus. A gente vai atingir a meta, mas não vamos perder o propósito pelo qual Deus nos estabeleceu. Seja lá na Câmara dos Vereadores de Aleia, um missionário disfarçado de vereador, que não negocia princípios, que tem a palavra da vida dentro de você, que tem luz. Nós precisamos entender por que a gente não recebe o manto, porque não abre mão da capa. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama Bartimeu. O que ele fez? Abriu mão da capa. Porque se eu estou indo em direção à minha cura, eu não preciso da minha capa que me garante o direito de pegar a esmola. O que eu estou falando para você é que o novo só vai vir sobre a tua vida quando você abrir mão do velho. Isso aqui é o princípio do jubileu. Abre mão do velho e Deus traz o novo. E eu estou profetizando em nome de Jesus. Que pena que o tempo não me espera mais, vou terminar. Mas em nome de Jesus, está na hora da gente abrir mão do velho para receber o novo. Eu estou abrindo mão de uma capa porque eu quero um manto. Eu vou dizer de novo: eu estou abrindo mão dessa capa porque é um manto que Deus está separando para a minha vida. Tem alguém que tem fé para viver esse profético? Diga glória a Deus. Enquanto eu não abro mão do velho, o novo não se revela na minha vida. Qual é, pastor, a distração que eu tenho que vencer? Eu tenho que me vencer, porque há um ser dentro de mim que vive me convidando para negociar com os meus princípios. Há um ser dentro de mim que vive tentando me convencer de que eu não preciso dizimar. Há um ser dentro de mim que vive tentando me convencer que eu não preciso orar. Há um ser dentro de mim que vive tentando me convencer que eu não preciso jejuar, que eu não preciso subir montanhas, que eu não preciso evangelizar. E enquanto eu não venço essa distração que sou eu mesmo, eu não vou alcançar o propósito pelo qual Deus me estabeleceu. Infelizmente, enquanto a gente segura a velha capa, Deus não nos entrega um novo manto. Eu vou falar mais uma vez, a gente termina. Enquanto a gente não abre mão da velha capa, Deus não entrega para a gente um novo manto. O que você ainda não percebeu é que Deus tem um manto para cada estação da tua vida. Não, eu vou falar de novo: Deus tem um novo manto para cada estação da sua vida. Pode me ajudar a pregar? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus tem um novo manto para cada nova estação da sua vida. Eu vou te falar isso e a gente pensa: se vir aqui hoje valeu a pena. Você lembra de José? O pai deu um manto, os irmãos tomaram. Chegou na casa de Potifar, Potifar deu um manto, a mulher de Potifar tomou. Entrou na prisão, recebeu um manto. Porque Deus tem um manto para cada nova fase da minha vida. Deus tem mantos para me segurar na dor e na humilhação. Deus tem mantos para me segurar na condenação
e na aprovação. O que eu preciso entender é que aqui eu não preciso lamentar pela velha capa, porque tem um novo manto que Deus está preparando para mim. José recebe um manto do seu pai, tomam. Ele recebe na casa de Potifar, tomam. Ele recebe dentro da prisão, tomam. Mas Faraó tem um sonho e colocam sobre ele, sabe o que para ele chegar em Faraó? Um manto, porque Deus tem um manto para cada nova estação da minha vida. Quando ele chega diante de Faraó, eu quero profetizar que esse cara vai ser você, pode ser? Quando ele chega diante de Faraó, ele leva para Faraó um problema e a solução. Vou lá para o outro lado. Quando ele chega diante de Faraó, ele leva uma revelação de um problema, mas ele também leva a revelação de uma solução. Eu quero estar perto de gente assim. Eu quero estar perto de gente que traz o problema, mas já me conta qual é a solução. Não, mas esse é o novo manto que Deus está enviando. Eu vou enxergar o problema, mas Deus vai me revelar a solução. Vou dizer de novo, eu vou enxergar o problema, mas Deus vai me revelar a solução. Você sabe o que aconteceu? O faraó, ele diz assim: arruma alguém para resolver esse problema. Ele diz: coisa nenhuma, debaixo você só se reporta a mim e nem a mais ninguém. Deus olha para José e está dizendo: receba um novo manto, porque Deus tem um novo manto para cada estação da nossa vida. Você sabe por quê que a gente não recebeu um novo manto de Deus? Vou te explicar. A gente não recebeu um novo manto de Deus porque infelizmente nós não abrimos mão da velha capa que nós temos. E aqui eu termino te falando que a gente tem uma terceira distração que a gente tem que viver e lidar bem com isso. Fica de pé, porque aí você vai me constranger a terminar rápido. Eu termino com isso. Eu tinha tanta coisa para falar, mas vocês não iam conseguir ficar me ouvindo. Vocês vão querer ir embora. Tem uma terceira distração. Essa é a mais perigosa. Você tem que tomar cuidado com as distrações que vêm do diabo. Você tem que tomar cuidado com as distrações que vêm de mim. Eu tenho que tomar cuidado com as distrações que vêm de Deus. Pastor, isso é uma heresia. Eu vou te falar e calma, antes de você me apedrejar, calma. Tome cuidado com as distrações que vêm de Deus. Vou falar mais uma vez. Tome cuidado com as distrações que vêm de Deus. Por que, pastor? Porque bênçãos se tornam distrações. E a gente precisa definir se o benefício da nossa amizade está acima do nosso amigo. Vou falar de novo. Tem muitas pessoas que se fizeram amigos de Deus, mas a gente precisa definir hoje se o benefício dessa amizade está acima do amigo que é Deus. Porque infelizmente tem um monte de gente que está na igreja, que está distraído por aquilo que Deus pode fazer, porque ainda não entendeu que a coisa se gira em torno de quem Ele é. Um dia Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, pega Isaac e leva para Moriá. Alguém olha para a gente e diz assim: Deus queria Isaac. Não, Deus queria Abraão. Pegou? Pega Isaac e leva às regiões de Moriá. Alguém diz assim: Deus está querendo Isaac. Não, Deus está querendo Abraão. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu estou percebendo que você está mais alinhado com Isaac do que comigo. E tem gente aqui mais alinhado com a bênção do que com o abençoador. E quando o benefício da amizade está acima do amigo, eu tenho que correr atrás de bênção, eu tenho que correr atrás de vitória. Tem um monte de gente correndo atrás de um milagre aqui hoje, sabe por quê? Porque o benefício da amizade está acima do amigo. Porque o dia que você for amigo de Deus, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Você não vai precisar correr atrás. As bênçãos do Senhor te seguirão por todos os dias da tua vida e te alcançarão. Falando de propósito aqui, eu vou terminando te perguntando o seguinte: por que você está aqui na igreja hoje? Pela bênção ou pelo Senhor? Porque talvez você entrou aqui distraído e vai sair daqui talvez, se não perceber, mais distraído ainda. Eu tinha um quarto tópico para falar, mas nem vou falar. Mas eu só quero te contar como é que eu entendo a vontade de Deus para a minha vida. Porque quando Jesus falou sobre a vontade de Deus, Ele falou assim: que seja feito na terra como é. O que eu quero profetizar é que nós vamos viver na terra a realidade do céu. Você sabe qual é a realidade do céu? Jesus disse: se você dar ordens, as montanhas vão se mover. Você não entendeu? Eu não sou um transportador de montanhas, eu sou um transformador de realidades. Porque não se pode esconder uma candeia debaixo de uma cama. O que eu estou profetizando aqui é que nós vamos entrar e sair com propósitos de onde nós entrarmos. O que eu estou profetizando aqui é que nós vamos voltar a orar
é que nós vamos voltar a jejuar, é que a gente vai voltar a entrar em casas entendendo, e quando eu entro nesse lugar, os principados e potestades se submetem à autoridade que está sobre a minha vida. O que eu estou profetizando é que nós seremos criadores de novas realidades. O que eu estou profetizando aqui em nome de Jesus é que nós seremos engenheiros de novas culturas. O que eu estou profetizando aqui é que a igreja não vai ser influenciada, ela vai influenciar. O que eu estou profetizando aqui em nome de Jesus é que a igreja não vai ter a sua mentalidade transformada, ela vai transformar outras submentalidades. O que eu estou profetizando é que você vai entrar em lugares de pessoas depressivas e elas serão curadas. O que eu estou profetizando, recebe essa palavra, é que você vai se levantar com uma autoridade dentro da sua casa e vai dizer: meus filhos não são escravos do diabo, eles são príncipes do reino de Deus. O que eu estou profetizando é que nós vamos criar novas realidades, e nós não vamos criar novas realidades com esse frenetismo e essa loucura, mas nós vamos criar novas realidades com a nossa vida. A nossa vida vai inspirar pessoas a mudarem, a nossa vida, o nosso testemunho vai transformar pessoas. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que pena que eu tenho que terminar esse culto, que nós vamos influenciar, que nós vamos abalar o planeta Terra, que enquanto todo mundo estiver desesperado, nós vamos dizer: no Senhor nós temos um abrigo, no Senhor nós temos um lugar. E eu conheço o final da história, e o final da história é glorioso, acredite, é maravilhoso, acredite. Que tal a gente sair daqui hoje para viver debaixo de um propósito? Que tal a gente sair daqui hoje pensando: caramba, velho, o diabo tem me distraído com gente fofoqueiro, o diabo tem me distraído com problema financeiro, o diabo tem me distraído com gente que não vale nada, o diabo tem me distraído com coisa que vai ser danificada, quebrada, que perde valor. Mas hoje eu entendi, eu não posso me perder, eu tenho um propósito. Eu não posso me perder, eu tenho um propósito. Só que, quem sabe, pastor, eu não lembrava disso, mas eu tenho um propósito. Levante a mão bem alto, porque eu quero orar por você. Pai, aqui está um exército que tem propósito. E qual é o propósito? Fazer da terra uma extensão do céu. Na terra como é no céu, na terra como é no céu. E eu estou profetizando: esses homens e mulheres que estão aqui não vão viver a realidade da terra, mas vão atrair a realidade do céu. O céu não tem disse que me disse, o céu não tem tristeza, o céu não tem angústia, o céu, essa é a realidade que nós estamos atraindo hoje, uma realidade de gente que tem propósito. Eu levanto a minha mão, hey, eu levanto a minha mão para os missionários que estão aqui. É você que eu estou falando, é você que eu estou falando, é você mesmo, missionário, missionária de Deus. Eu te abençoo, vai, assume o teu propósito, vai, cumpre com o teu propósito, vai viver o teu propósito na terra, em o nome do Senhor Jesus. Você pode fazer um favor para mim? Eu queria que você desse um abraço perto de uma pessoa e dizer para essa pessoa: parei de perder tempo com distração. Diga para alguém, vai, diga: parei de perder tempo com distração. Diga: eu tenho um propósito. Diga para alguém isso: eu tenho um propósito. Viva esse propósito de Deus. Esse propósito é maior do que a tua dor, esse propósito é maior do que a tua decepção, esse propósito é maior do que as calúnias, esse propósito é maior do que esse ambiente. Quem tem um propósito de Deus sobre a sua vida, levante a mão e dê um grito de júbilo ao Senhor.